Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, 14 de junho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Polícia confirma que cantor Melvino Júnior foi morto por engano. Você filmou, tinha me dado a coisa errada, a pessoa errada. Acusados também são suspeitos de envolvimento na morte do PM Sérgio Portilho. Polícia prende homem com mais de 200 quilos de drogas na zona leste de Manaus. Vazante, nível do Rio Negro desce 11 centímetros, mas os prejuízos da subida das águas ainda são sentidos. As passarelas erguidas pela prefeitura não foram suficientes. Francisco teve até que construir uma casa nova. A antiga foi tomada pela água. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e a gente mostra a campanha para abastecer o estoque de sangue do Hemocentro da capital. E ainda, artigos juninos devem aquecer as vendas do comércio em Manaus. Esta linha de produtos mais em conta vai ser responsável por um aumento de 4,2% nas vendas nestas últimas semanas do mês de junho. No quadro Na Ponta do Lápis, o assunto é empréstimo e como eles podem ajudar o microempreendedor a expandir o negócio. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a polícia prendeu um homem com mais de 200 quilos de drogas. O suspeito já tinha passagem pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso foi registrado no 19º DIP. 10h30 da manhã. A Polícia Militar recebe uma denúncia através do WhatsApp. A informação era de que um homem estaria andando pelas ruas da capital em um carro transportando drogas. A partir desse momento, todas as unidades ficaram em alerta. E 2h30 depois, os policiais encontraram um veículo, que na verdade o homem se chamava José Lemos Garcia, de 45 anos. Ele estava nesse carro aqui. E os policiais acabaram localizando o veículo exatamente na famosa bola da Suframa. Os policiais militares então logo viram que 2 quilos de entorpecentes estavam com o suspeito. E aí, depois de um interrogatório, os policiais militares acabaram descobrindo que o homem escondia mais drogas em casa, exatamente na Rua 8, no bairro União da Vitória, já na zona norte de Manaus. E quando os policiais chegaram na casa dele, olha só essa surpresa, uma enorme quantidade de drogas. Mais de 200 quilos da famosa droga skunk, ou seja, a super maconha. O que é que ele falou para vocês? Ele vendia mesmo essa droga lá no local, na residência? E por que essa grande quantidade? Eu estou vendo que tem alguma droga ali que tem a bandeira da Venezuela, as cores da bandeira da Venezuela. Essas drogas vieram de lá? A origem da droga é desconhecida, mas ele informou que a casa era apenas para depósito, tanto que a casa estava vazia no momento do adentramento da equipe. A casa era apenas usada como depósito. E ele simplesmente retirava as drogas de lá, determinada quantidade, e fazia a entrega. No momento em que vocês abordaram, ele tentou ainda reagir, fugir, alguma coisa? Ele não esboçou reação. O suspeito, que já tem passagem pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, foi conduzido para o 19º Distrito Integrado de Polícia e agora vai responder na justiça por tráfico de drogas. E no bairro do Japim, um jovem foi preso por tráfico também. Essa já é a 5ª passagem dele pela polícia. 24 anos e uma ficha criminal bastante vasta. Esse é Kaique Leal de Magalhães. O jovem já foi preso por porte ilegal de arma, tráfico, 2 vezes por receptação e agora tráfico de drogas novamente. A prisão aconteceu em frente à casa dele do bairro Japim, zona sul de Manaus. 11 horas da manhã, os policiais militares da RUCAM
estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando foram informados através de denúncia anônima que uma casa na rua Polivalente funcionava como ponto de venda de drogas. Os policiais então foram até o local averiguar a informação. E quando chegaram na casa, encontraram um Kaique sentado, como se nada tivesse acontecendo, distraído. Quando ele viu os policiais, se assustou e tentou até correr, mas de nada adiantou. Ele foi enquadrado e depois os policiais realizaram uma revista. Em seguida, os policiais militares entraram na residência e acabaram encontrando toda essa quantidade de drogas aqui. Maconha, como você pode observar, balança de precisão, cocaína e também ainda aqui solventes, que é justamente utilizado para misturar a droga. Ainda aqui, mais na frente, os policiais militares ainda encontraram toda a contabilidade aqui anotadas nesses cadernos aqui do tráfico de drogas que Kaique utilizava. E ainda esse colete à prova de balas, peneira, caracterizando assim tráfico de drogas. Kaique recebeu voz de prisão imediatamente e foi conduzido aqui para o 3º Distrito Integrado de Polícia. Nós vamos fazer o auto de prisão em flagrante, vamos remeter para a audiência de custódia, na expectativa que o judiciário o mantenha encarcerado. E assim é mais seguro para a sociedade. Claro e evidente, com menos drogas nas ruas, nós diminuímos, a violência que a droga gera. E uma mulher foi presa por policiais da Secretaria de Segurança Pública com uma arma no bairro Monte das Oliveiras. O detalhe é que ela já tinha mandado de prisão em aberto. Daniele de Souza Moreira, de 21 anos, foi presa no conjunto Vila da Barra, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Ela estava com uma arma e munições e já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Nesse caso, a denúncia dava conta de uma jovem que estava com mandado em aberto por crime de tráfico. A denúncia disse que ela era foragida. Não era bem foragida, ela estava liberada, mas o mandado saiu e ela não tinha sido localizada. O mandado é de dezembro de 2016, estava em aberto por tráfico, embora seja muito jovem, tem 21 anos. Considerando que esse mandado de prisão é oriundo do DRCO, nós vamos encaminhar a presa para o DRCO e lá sim eles devem continuar a investigação. A polícia também tem informações de que Daniele seria esposa de Alexandre, mais conhecido como Cabecinha, um dos comandantes do tráfico de drogas na área do Multirão. E as informações dão conta ainda de que os dois têm relação com um traficante chamado Smiley, que já é bem conhecido aí no mundo do tráfico. E ontem nós falamos de um estagiário de direito que foi preso por cobrar propina de clientes da Eletrobras dentro da concessionária. O rapaz foi apresentado ontem pela polícia. Você sabia que a Eletrobras tem um setor específico de combate às perdas? Vou explicar para você. Os agentes vão nas casas e verificam alguma irregularidade. E justamente abrem um processo para aquela pessoa que está devendo, ou fez gato, ou tem algum outro tipo de problema, para pagar a Eletrobras. Só que houve uma situação bastante atípica. Um estagiário estava fazendo corrupção dentro da Eletrobras. É o Carlos Alain Amorim de Carvalho, de 21 anos. Ele cursa o 8º período de Direito e ele trabalhava nesse setor. Ele ligava para essas pessoas que estavam em dívida com a Eletrobras, dizia que ia arrumar a vida deles, ia cobrar metade ou até menos da metade do total de dívidas. Uma dessas pessoas que acabou sendo aí endividada pela Eletrobras denunciou esse caso. Isso, há cerca de 10 dias nós fomos procurados pela gerente da Eletrobras, que informou o caso de um cliente que havia sido abordado por um estagiário, cobrando o valor de R$ 500 para sumir com um processo de R$ 1.500, mais ou menos. Inicialmente, esse cliente estava receoso em envolver a polícia, mas entregou para a gerente, encaminhou toda a conversa pelo aplicativo de mensagens. Esse cliente desconfiou dessa forma de negociação e denunciou o caso. Nós representamos pela busca e apreensão do celular. Estava clara a negociação com outros clientes com processos cujos valores variavam de R$ 700 a R$ 20 mil.
A gente vê aqui na mesa alguns processos, justamente os processos em que ele estava envolvido cobrando essa propina. Agora, doutor, quando ele chegou aqui na delegacia para prestar depoimento, o que ele disse? O que ele fazia com esse dinheiro? Na verdade, ele disse que estava praticando esse tipo de crime há cerca de apenas 2 meses, que foram poucos casos, mas somente ontem nós identificamos 6 vezes a prática do crime. Ele disse que passava por algumas dificuldades financeiras, precisava comprar livros, recebia muito pouco como estagiário, foi aprovado recentemente na primeira fase da Ordem dos Advogados e precisava de dinheiro para pagar o preparatório para a segunda fase, e uma oportunidade que ele viu foi agir dessa maneira. Agora, para finalizar, você que está assistindo o nosso programa, sempre tome cuidado quando você for abordado em relação a esse tipo de conduta. Sempre desconfie, né, doutor? Sim, com certeza. Toda forma de negociação, como vê, tem um procedimento, tudo sendo feito de forma formal, pagamento através de boletos bancários em caso de uma eventual negociação. E caso haja uma cobrança por parte da equipe de inspeção técnica, da equipe do recurso, denuncie essa prática. Somente assim nós iremos combater a corrupção nesse setor específico em todos os níveis, do estagiário a setores mais elevados. E um casal foi preso após tentar fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal com documentos falsos. O valor do empréstimo era de R$50 mil. O Danilo Alves tem os detalhes. Eram quase 2 horas da tarde. Aqui na agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Boulevard, o atendimento estava quase para terminar. Quando chegou o casal Ana Cristina Nascimento de Araújo, de 52 anos, e o Tiago Teodósio Evangelista, de 28. Os dois chegaram aqui, foram até o gerente e solicitaram um empréstimo de R$50 mil no nome de Ana Cristina. Até aí tudo bem. O gerente pediu a documentação da Ana, ela deu, quando ele olhou, suspeitou. Verificou no sistema e viu que o número de identidade não condizia com a foto e muito menos com a própria identidade da suspeita. Foi então que o gerente chamou a Polícia Militar. A 22ª Companhia Interativa Comunitária, então, chegou aqui na agência da Caixa Econômica Federal e perguntou sobre os dados da Ana Cristina e do Tiago. Não deu outra. Foram presos porque com eles não só havia uma identidade falsa com a foto da Ana, e sim 9 documentos falsos, tanto de carteira de identidade como CPF e outros tipos de documentos, alguns até com as fotos tanto da Ana quanto do Tiago. Eles confessaram que estavam querendo aplicar um golpe de R$50 mil em nome de uma outra pessoa. Eles foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, que fica lá no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da cidade. Agora deve responder pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. E um outro golpe está sendo aplicado por um homem que anuncia o serviço de transporte escolar, mas não executa e some com o dinheiro dos clientes. A denúncia é de um padrasto que contratou um serviço de condução escolar e foi enganado. De acordo com ele contratou os serviços de Rafael Lima Ferreira. Esse rapaz se comprometeu a levar o enteado dele todos os dias e também buscá-lo na escola. Pois bem, ele viu esse anúncio na internet. Depois que ligou para ele, perguntou quanto era o serviço. Ele disse R$100. Tudo bem, ele achou barato demais e perguntou o porquê. Logo depois, ele disse que fazia muitos serviços próximos às escolas e também ali pela parte da Alvorada. Ele acreditou e contratou o serviço. Mal ele sabia que estava prestes a ser enganado. Ele foi na minha casa no dia 30, 31. Aí conversei com ele, eu falei para ele que na hora eu não estava com dinheiro da entrada para dar o primeiro mês. Ele perguntou, mandou marcar uma data. Falei para ele no dia 5. Ele foi, levou meu enteado para a escola na quinta-feira, foi buscar, levou para casa. Aí na sexta ele não apareceu para pegar o menino para levar para a escola. Liguei para ele à tarde, ele disse que não foi porque quando ele estava chegando no quartel, que ele fala que é policial, é oficial do Exército, ele disse que bateram a porta do carro dele e ele estava indo para a perícia. Aí ele não pôde, aí ele não apareceu na sexta, não apareceu na segunda, apareceu na terça. Aí na terça eu esqueci de deixar o dinheiro para ele. Quando foi na quarta, ele disse que ia, se eu estava com dinheiro na quarta, disse que estava. Ele foi na quarta-feira, meu enteado deu o dinheiro para ele, levou para a escola e não foi mais buscar.
E nessa que ele não foi mais buscar, eu tentei ligar para ele na quinta-feira, na quarta-feira à tarde. Ele simplesmente bloqueou o celular, bloqueou tudo. Quando foi essa semana, passou o resto da semana toda. Essa semana agora eu peguei e encontrei com ele no meio da rua. Parei, dei sinal para ele, ele parou, conversei com ele. Ele disse que estava com problema no exército e não pôde ir. Que eu podia ligar, que no outro dia já estava tudo ok. E nisso ele bloqueou a gente em tudo. Esse rapaz ele anda com uma farda do exército dentro do carro dele e uma carteirinha do exército. Ele fala que ele é oficial do exército. E simplesmente sumiu agora. Quanto de prejuízo você teve? Foi R$100, assim. A questão não é nem tanto pelo valor, e sim pela falta de respeito. Porque como ele fez isso com a gente, com certeza ele faz com outras pessoas. Entendeu? Porque não tem condições do cara fazer isso, ele anda num carro zero, um Renault Sandero cinza, zero. Então, como é que o cara, se ele anda num carro desse, é porque ele é acostumado, ele vive disso, né? O costume dele é esse. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Caso você tenha alguma informação sobre o paradeiro do Rafael, pode ligar para o 181 da Secretaria de Segurança Pública. E o corpo de Edson Carsolino da Silva, de 32 anos, que morreu afogado ao cair de um caiaque no lago do Puraquequara, foi encontrado na segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros. Já na madrugada de ontem, o corpo do adolescente Tiago da Silva Brasil, de 15 anos, que estava com o Edson, também foi encontrado. O repórter Márcio Paz Barreto acompanhou as buscas. Edson Carsolino da Silva, de 32 anos, e Tiago da Silva Brasil, de 15 anos de idade. Eles estavam num evento da igreja aqui em um sítio localizado no quilômetro 5 do ramal do Brasileirinho. Eles resolveram passear de caiaque nesse ponto aqui do lago do Puraquequara. Eles estavam num caiaque como aquele que está navegando ali pelo lago, quando de repente uma canoa começou a entrar água, começou a afundar. Tiago, segundo informações de pessoas que estavam aqui no evento, Tiago se desesperou e caiu do caiaque. O Edson tentou salvá-lo, mas os dois acabaram indo para o fundo e morreram afogados. Desde a tarde de domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros está trabalhando na busca para encontrar os dois corpos e também familiares, amigos e alguns voluntários que estão fazendo o trabalho de busca e tentando dar apoio, ajudar o Corpo de Bombeiros a encontrar tanto o Edson quanto o Tiago, que continuam desaparecidos. Nossa equipe está indo até o local onde houve o acidente e vamos constatar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Estão apenas com 3 homens, 2 bombeiros e um mergulhador que está no local tentando fazer a busca do corpo do Tiago. O Edson foi encontrado por volta de 1h40 da tarde e nesse momento o trabalho está sendo em busca do corpo do Tiago, de apenas 15 anos de idade. Viemos com familiares para cá, não conseguimos, não temos êxito. O bombeiro, 6 horas, ele pararam a busca, mas continuamos. Aí nós amanhecemos e conversamos aí, encontramos o Edson agora e nós estamos já tentando outro jovem que está desaparecido. O Corpo de Bombeiros está fazendo trabalho de busca nesse outro ponto aqui, onde foi encontrado o corpo do Edson Carsolino da Silva, de 32 anos. Ali a gente está vendo um mergulhador, né, trabalhando aqui naquele ponto, enquanto os outros 2 homens do Corpo de Bombeiros estão na lancha. O Corpo de Bombeiros segue na busca de encontrar o corpo de Tiago da Silva Brasil, de apenas 15 anos de idade. E durante a apresentação do suspeito de ter matado o cantor Melvino Júnior, a polícia revelou que a vítima foi morta por engano. Isso mesmo, os bandidos confundiram ele com um traficante que estava jurado de morte lá em Codajás. E o detalhe é que foi descoberto durante as investigações, esses mesmos homens que executaram o líder do grupo Júnior e Banda são os mesmos que mataram o soldado Portilho, aqui em Manaus. Osivan dos Santos Oliveira e Caisson Rodrigo Pena fazem parte do grupo que pretendia eliminar o traficante Vitão no município de Codajás. Eles contrataram Índio e Quinho para matar o alvo, mas os dois acabaram atirando no cantor Melvino Júnior, que estava se apresentando durante a festa do açaí. Henrique Silva e Silva, o Quinho, foi preso depois de uma operação que contou com o apoio do Batalhão Ambiental. A dificuldade foi no momento da abordagem, porque já foi à noite, no início da noite, e o indivíduo ele estava bem diferente, a característica, a fisionomia dele, do que
da fotografia que foi repassada. Então, no primeiro momento, a guarnição se deparou com 3 indivíduos com as características, e aí a determinação foi que levasse a embarcação até o município de Iranduba, para que o pessoal da Polícia Civil, o doutor Juan com a sua equipe, pudesse fazer a identificação exata e realmente comprovar se era ou não o indivíduo. Henrique e Índio iriam receber 1 quilo de drogas pelo serviço, mas não ganharam nada, já que cometeram um engano. Quase um mês depois de matar o cantor, os dois se envolveram em outra morte aqui em Manaus. O assassinato do soldado Portilho, que foi executado pela mesma organização criminosa em uma invasão da capital. Na delegacia, Henrique confessou que atirou no cantor, mas negou que tivesse matado o policial. A pessoa que me informou tinha me dado a coisa errada, a pessoa errada. Nada a ver com isso daí, não, com a morte desse policial. Nem tocar nele, eu não toquei. Não, levaram ele para trás do mato lá, de lá. Os caras fizeram lá, eu saí fora. Eu não fiquei olhando lá, não, eu saí fora. De acordo com a equipe da Delegacia de Homicídios, muitos boatos atrasaram a investigação. Então nós continuamos a investigação de forma integrada junto com o GIP de Codajás e de Quari, já com alguns suspeitos identificados, na tentativa de estabelecer qual seria a relação desses autores, desses suspeitos, com o Melvino. E, finalmente, conseguimos a informação de que o alvo dos executores não seria o Melvino, ele foi morto por engano. No caso, eles tensionavam matar um traficante de Quari, que também estaria na festa e que tinha características muito semelhantes com ele. Mas agora a polícia pode divulgar o nome e as fotos de 4 foragidos que participaram do assassinato do cantor. Evenilson e Marquinhos foram os primeiros a planejar a morte do traficante Vitão. Eles contaram com a ajuda de Josinei, o Dentinho, que contratou Índio, que está foragido, e Henrique, que estava escondido desde ser apontado como um dos autores da morte de Portilho. Então, todas essas pessoas mencionadas, dessa que nós podemos chamar assim de uma organização criminosa, porque tinha funções definidas e objetivos voltados ao crime, né? Cada um teve sua participação e isso será avaliado agora no inquérito, né? Cada um responderá na medida de sua culpabilidade. O cantor Melvino Júnior foi morto no dia 29 de abril. Ele ia se apresentar com o grupo musical na Festa do Açaí, no município de Codajás. Ele foi executado com vários tiros no peito em um hotel na cidade, logo durante a festa. Bem, nesta segunda-feira, a polícia teve inclusive que exumar o corpo do cantor para ter aí mais esclarecimentos em relação aos tiros que ele levou. Agora que toda a história foi esclarecida, depois de uma intensa investigação, muita coisa foi realmente explicada pela polícia. Os motivos do crime, já que ele morreu por engano, e todos os boatos que acabaram despistando, atrapalhando um pouco o trabalho policial, foram por terra depois que a investigação foi concluída. Nós temos 3 presos, temos 4 pessoas foragidas e a família finalmente conseguiu ter um alívio com a prisão, pelo menos, desse primeiro grupo. Entre eles, o Henrique Silva, conhecido como Ladrão, que também participou da morte do soldado Portilho, aqui em Manaus. É muito ruim saber que ele se foi sem saber o porquê. Porque meu pai era inocente e muitas inverdades surgiram, né? A família não pôde nem nenhum momento viver o luto em paz, porque muita gente falou besteira, muita gente acusou meu pai de muitas coisas que ele não fez. O delegado-geral aproveitou o desfecho do caso para anunciar que vai ampliar o número de policiais que investigam homicídios na cidade. A Polícia Civil ela vai dar resposta para todos os homicídios, principalmente essa questão de homicídio. Hoje nós estamos reforçando a Delegacia de Homicídio. A Delegacia de Homicídio está dotada de 5 delegados. Dizer também que esses marginais que praticaram o homicídio contra o nosso policial não ficaram impunes. Nós iremos sim buscar de forma incessante a prisão desses 4 elementos que faltam. Olha, essa conclusão da investigação feita pela polícia é uma forma também de tranquilizar mais a família, que acabou ouvindo muita coisa quando aconteceu esse homicídio lá em Codajás. Houve várias especulações e isso agrediu muito a honra da família. E agora, quando se há essa investigação que aponta que o Júnior foi morto por engano, a revolta, claro, continua, mas sabe-se que não foi envolvimento com tráfico de drogas, como chegou a se cogitar, não foi um crime passional. E na investigação a polícia apontou quem comandou o crime. A gente tem aqui um organograma de como isso funcionou, de quem comandou o crime foi o Mistério,
O Evanilson Oliveira, conhecido como Mistério, que está foragido, contratou o Josinei, o Marcos e o Caisson, que é um dos que já está preso, os outros estão foragidos, que contratou ainda mais pessoas para executar esse crime, como o Fábio, por exemplo. E entre essas pessoas que foram contratadas, uma adolescente de 17 anos foi a pessoa que teria confundido o Júnior. De acordo com os relatos, ela era a pessoa responsável por informar as características do Vitão, o traficante lá do município de Coari, que estava sendo estava jurado de morte. Ele era de Coari, mas estava tentando controlar o tráfico também em Codajás. E aí, por uma briga de tráfico de drogas, a facção criminosa encomendou a morte dele. Essas pessoas aí, o Mistério, que é o nome como ele era conhecido, recebeu 6 quilos de droga. Esse era o pagamento para matar o Vitão. Essa adolescente confundiu o Júnior com o Vitão, passou as informações para os contratados ali para executar o crime e acabou acontecendo esse homicídio, de acordo com as informações da polícia, da investigação da polícia. E esse grupo aí é o mesmo grupo responsável pelo assassinato do policial militar Sérgio Portilho, né, que aconteceu na comunidade Buritizal Verde, né, cujo corpo foi encontrado no final do mês passado, que causou também muita revolta. E esse é um dos grandes problemas, viu, Adriano Diniz, nessa briga aí do tráfico de drogas, nessa disputa por espaço, pessoas que não têm nada a ver com a história acabam pagando, né? O caso do cantor aí, Melvino Júnior, que um cara que sempre foi muito batalhador, era cantor e aí tirou um tempo ali para se dedicar aos estudos, conseguiu recentemente se formar em odontólogo, estava atuando lá no município de Coari e estava muito empolgado. Eu lembro da última vez que eu encontrei o Melvino e ele tinha feito uma especialização em São Paulo e estava muito empolgado com esse novo momento da vida dele. Estava lá no interior, construindo agora a carreira dele na condição de odontólogo, né, de profissional da área de saúde, mas não deixava, claro, de também exercer uma atividade que ele gostava muito, que era a de cantar. E aí acabou sendo morto por engano, estava na hora errada, no lugar errado, lamentável. E fazendo a correção, na verdade, foi 1 quilo de drogas que eles receberam, avaliado em R$6.000, para executar esse Vitão, o traficante que estava em Codajás, e acabou acontecendo toda essa confusão que a gente lamenta muito. E o Jornal A Crítica de hoje destaca essa morte. Pistoleiros da FDN mataram PM e cantor. Investigações apontam que o cantor Melvino Júnior foi confundido com o traficante. E os criminosos que o assassinaram também participaram da morte do PM Portilho. Durante o depoimento, o assassino confessou: matei uma pessoa de bem. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E ontem, os aprovados no concurso da Suzan de 2014 fizeram uma manifestação em frente à sede do governo. Os profissionais ainda aguardam convocação. Olha, os manifestantes passaram boa parte da manhã em frente à sede do governo. O trânsito por aqui ficou bastante complicado por conta da manifestação, já que eles tomaram aqui uma faixa, né, aqui da Avenida Brasil. Essa é uma luta que vem desde 2015 pelos concursados, aprovados no concurso da Suzan de 2014. Nós somos da comissão e estamos em acordo, em negociação com o governo desde 2015. Havia um acordo junto ao Ministério Público de Contas, do TCE, a Suzan e a Comissão dos Concursados, para que em maio de 2017, até o dia 15, houvesse uma chamada exclusiva das fundações de saúde. Essas fundações, nós ainda temos 891 profissionais e trabalhadores da saúde pendentes. O atual governador interino não cumpriu com esse acordo. A comissão reiniciou o contato, visto que nós tivemos uma situação atípica de mudança de governo. Reiniciamos o diálogo com a Suzan, com a Secretaria de Administração.
aqui na sede do governo, marcamos uma pauta para o dia 6 de junho, que não foi confirmada, foi desmarcada um dia antes, sem qualquer previsão de atendimento. Nós queremos dizer que o Plano Emergencial de Saúde que o governo lançou não contempla a convocação de mais de 3.000 concursados aprovados em concurso público em 2014. Nós estamos em 2017, fizemos a prova em agosto de 2014. São quase 3 anos de espera. São profissionais e trabalhadores qualificados, muitos desempregados no momento de crise, que hoje precisam estar aqui, em frente à sede do governo, exigindo o que é nosso direito. O governo não está cumprindo o que a lei diz. A lei diz que prioridade para o concursado, não o terceirizado. O terceirizado desvaloriza o profissional em 50% do seu salário. Enquanto que a terceirização, os profissionais que estão lá trabalhando não ganham. Quem ganha, na verdade, são os donos das empresas. Caso a exigência de vocês não seja atendida agora, qual será o próximo passo da comissão? Se o governador não nos der uma data concreta, é acampar, como já fizemos outra vez, em frente à sede da Suzan e ficar por tempo indeterminado, até que tenhamos uma resposta concreta. E hoje, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas está lançando uma campanha para chamar a atenção da sociedade sobre a importância desse ato para a sobrevida de pacientes atendidos pela instituição. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. O Hemoan ainda encontra muitos empecilhos e dificuldades na hora de captar esses doadores? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos, com certeza. Para a gente ter um dado, para começar essa nossa entrada, 1,5% das pessoas de todo o Brasil são doadoras de sangue. Aqui no Amazonas, a gente tem aqui no Hemoan, e lógico, não só no Hemoan, mas em projetos externos que também são administrados pelo Hemoan, cerca de 180 a 200 atendimentos por dia. Isso não é suficiente. A média, de acordo com o Hemoan, é de 215 a 230 atendimentos, isso para se manter o estoque. E é por conta disso que as pessoas precisam se conscientizar ainda mais para poder doar sangue. E é por isso que hoje, no Dia Mundial de Doação de Sangue, o Hemoan está lançando a campanha Amor à Vida e, lógico, tem atividade e uma programação especial para essas pessoas tão queridas, tão especiais, que doam sangue aqui para a instituição. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essas atividades, também sobre o projeto, vai ser o Rodrigo Leitão, diretor técnico do Hemoan. Muito bom dia, Rodrigo. Então, um dia especial desse, não só para chamar as pessoas que já doam, mas também para chamar novas pessoas para doar sangue. Isso, como você falou, a importância da conscientização das pessoas de terem o ato de doar, um ato de solidariedade, porque não se pode dar nada em troca, não se pode pagar para as pessoas doarem sangue. Então é um ato de solidariedade mesmo. Lembrando que o ato de doação traz benefícios para as pessoas que precisam daquela sua doação. Um único doador consegue salvar a vida de 3 a 4 pessoas. E isso é extremamente importante, né, nos dias de hoje. Então, no caso, as pessoas que vierem aqui hoje, o que elas vão receber de especial? A gente sabe que não se troca, né, um bem, uma espécie de realmente um bem à vida por outro tipo de coisa. Mas é lógico que a Hemoan sempre faz, né, uma homenagem. Certo. Como uma forma de agradecimento aos doadores, né, de homenageá-los, nós estaremos acrescentando ao lanche deles uma variedade de tortas, né, especialmente hoje, regado a refrigerantes, e teremos a abertura às 10 horas da manhã com o boi caprichoso, que gentilmente vem para brilhantar a festa e homenagear mais ainda os doadores. O atendimento do Hemoan é de segunda a sexta, de que horas a que horas? É de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Amanhã, excepcionalmente pelo feriado, não vai funcionar, mas sexta e sábado funciona normal, nos horários normais. Lembrando que nós temos um outro posto de coleta, que é na Maternidade Ana Braga, só que lá só funciona de manhã, de 7 até as 13 horas. Então, qualquer pessoa, na verdade, que está apta, né, com mais de 50 quilos, né, que não tenha ali algumas doenças, que pode fazer exame aqui também no Hemoan para poder realizar essa doação,
pode fazer aí a doação. Agora, existem alguns grupos, Adriane e Wilson, que são bastante especiais para a instituição, isso porque se juntam para justamente vir aqui e realizar essa doação. Vou conversar com o Ormeu Lima, que ele é representante do projeto Vida por Vidas, que é da igreja e também traz jovens aqui para doar, não é isso, Ormeu? Muito bom dia. Bom dia, exatamente. O projeto Vidas por Vidas, ele tem mais de uma década de existência. Ele teve seu início no ano de 2005, no Rio Grande do Sul, depois ele foi para o Nordeste e hoje ele está em 8 países da América do Sul. É um projeto que a gente motiva os jovens da Igreja Adventista a virem aqui no Hemoan e em todos os hemocentros espalhados pelo Brasil e esses 8 países para doar o seu precioso sangue. E uma coisa muito interessante é que, pelo estilo de vida que o jovem adventista tem, a probabilidade de descarte deste sangue ela é muito pequena. Então o aproveitamento é quase de 100% das doações. No ano passado, nós tivemos em torno de mais de 2.000 bolsas dos jovens adventistas doando aqui para o Hemoan e este ano nós queremos bater o recorde. Hoje, como é um dia especial, o Dia Mundial do Doador, nós teremos uma ação pontual. Mas na verdade nós trabalhamos este projeto ao longo do ano. Ele tem o seu início na Semana Santa, porque visa Jesus doou o seu sangue, os jovens também doam o seu sangue para salvar as vidas, né? E hoje, a partir das 14 horas, nós estaremos aqui com um grupo de jovens da Igreja Adventista para doar, mas não somente os jovens adventistas podem doar. Você que está nos assistindo neste momento, se você tem um desejo, quer doar, venha também. Talvez você não pode vir hoje, mas venha sexta, sábado, semana que vem, mas não deixe de participar dessa grande corrente do bem para que outras vidas possam ser salvas também. Essa é a maioria da desculpa das pessoas, né, que não tem tempo para doar, para vir aqui, ter todo esse tempo de fazer, mas é rapidinho, né, Romeu? Sim, é muito rápido e na verdade você precisa priorizar, pensar um pouco no outro, doar o seu sangue para que outras vidas possam ser salvas também. Muito obrigado, viu? Conversei com o Ormeu Lima, Rodrigo Leitão, muito obrigado. Então você que está assistindo a gente nesse Dia Mundial do Doador de Sangue, se você quiser, você pode vir aqui nesse horário de atendimento, a partir das 7 horas até as 6 horas da tarde, de segunda a sábado, aqui no Hemoan. Eu vou dizer o endereço para você, se você já não sabe, Avenida Constantino Mineri, bem do ladinho da Arena da Amazônia. Eles vão estar esperando por você aqui para você fazer o bem a quem precisa. Adriane, Wilson. Ok, Danilo, muito obrigado. Até daqui a pouco. E agora os casos de comunidade. Rua sem iluminação é o ambiente perfeito para a ação de bandidos. E é por causa dessa situação que vêm passando os moradores da rua no bairro do Santo Antônio, na zona oeste da cidade. Eles até já compraram algumas lâmpadas para amenizar os problemas com a falta de segurança no local. A escuridão por aqui é comum há cerca de 5 anos. Por causa disso, segundo os moradores, o local é rota de fuga dos assaltantes. Usuários e traficantes de drogas passeiam pelo local tranquilamente. De acordo com os moradores aqui do Santo Antônio, essa rua onde a gente está, a Souza Bandeira, é a mais perigosa do bairro. Isso porque não tem iluminação pública. Em toda a extensão dela, a gente contou aqui, são 17 postes e apenas 2 deles funcionam. E funcionam porque a comunidade se reuniu, fez uma cotinha e comprou as lâmpadas. Cada uma delas custa R$45. Caso contrário, eles estariam no escuro. Só este ano, este morador já entrou 3 vezes em contato com a fornecedora de energia para regularizar a situação. Mas os pedidos não foram atendidos. Mesmo assim, a taxa de iluminação vem cobrada nas contas. E o que é dado como resposta é que já está vindo uma equipe até o local para conferir o motivo pelo qual não tem energia, não tem iluminação e está nesse descaso. Nós não temos nenhuma resposta efetiva. Segundo a população, todos os dias assaltos são registrados. Esta faca foi encontrada na calçada. Ela estava escondida desta forma neste local, possivelmente pelos criminosos. A própria comunidade se reuniu e criou este mecanismo para avisar os vizinhos sobre qualquer ação suspeita. Como é que o senhor se sente com tanta insegurança? Me sinto mal, né?
A gente se aposenta, quer ter uma vida melhor e termina sendo frustrado por essa insegurança. Para passar próximo à praça, os moradores precisam pagar pedágio. R$10, R$15. Por deixar um carro dormir na rua, a gente paga até R$50. Senão amanhece todo quebrado. Roubo tudo, entendeu? Tem que pagar. Esta moradora que trabalha em frente à praça já viu inúmeros assaltos na área. Só não imaginava que um dia seria a vítima. Então, quando eu fui entrar em casa, aí vieram 2 caras e levaram o meu celular. Pegaram e só puxaram a faca e levaram o meu celular. Com a insegurança e a criminalidade instaladas na área e sem resposta, a comunidade procura, através dos cartazes, uma solução. E o Rio Negro já baixou 11 centímetros, mas isso ainda não traz alívio para boa parte dos moradores das áreas alagadas de Manaus. Alguns ainda temem o efeito repiquete, que é quando o rio volta a subir repentinamente. No centro de Manaus, o bueiro transbordou e invadiu parte da rua Frei José dos Inocentes. As casas ficaram ilhadas. Para atravessar, os moradores tiveram que construir pontes. No bairro São Jorge, na zona centro-oeste, quem mora nas margens do Igarapé também reclama da falta de infraestrutura. As passarelas erguidas pela prefeitura não foram suficientes. Francisco teve até que construir uma casa nova. A antiga foi tomada pela água. A filha não vê a hora do rio baixar de vez. As crianças, segundo ela, são as que mais sofrem. Some muita criança. Aí eu tenho medo até de cair aqui. Eu já caí aqui. Foi meu pai que me salvou. As marcas mostram que o Rio Negro já dá sinais de vazante. Mas Francisco acha que ainda é cedo para comemorar. Todo mundo acha que pode ter um repiquete, mas ninguém tem certeza, né? Os órgãos de monitoramento do clima e das águas, de fato, ainda não garantem o fim da cheia. O repiquete é um fenômeno comum nesta época. O rio baixa, mas volta a subir com intensidade. Na dúvida, cada um se cuida como pode. Junho é época de festa junina, de boi-bumbá, mas quem está comemorando mesmo é o comércio. Os produtos típicos são os responsáveis pela expectativa de crescimento nas vendas. E anima os lojistas que este ano apostaram em produtos mais acessíveis. O clima junino já invadiu o comércio de Manaus e não faltam opções. Eu tenho um bebê de 1 ano, então motiva mais a gente para arrumar, fantasiar. É isso, eu estou pesquisando, estou procurando. Esta loja no centro de Manaus até ampliou o setor de produtos para festas. Um investimento que já vem rendendo bons resultados. A nossa expectativa era basicamente se igualar à venda do ano anterior, né? Mas a gente já teve um início de mês muito positivo, então a gente já está superando aí as expectativas em 10%. E aí a gente está fazendo o dever de casa, que é manter a variedade, manter o serviço, ampliando a loja e está sentindo que o cliente não está deixando de comprar. O diferencial este ano é a oferta de roupas e adereços juninos a preços mais acessíveis em relação ao ano passado. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, esta linha de produtos mais em conta vai ser responsável por um aumento de 4,2% nas vendas nestas últimas semanas do mês de junho. Então, acho que é um ano que todo mundo está em busca de cliente, o cliente que está com dinheiro vai poder fazer a festa. E isso traz para nós uma sintonia muito melhor de poder vender, atender e melhorar cada vez mais para poder em breve dar mais emprego. Mas nem só de Arraial vive o mês de junho. As fantasias e adereços de boi-bumbá também despertam interesse. Eu vou representar, a Conhaporanga, e vim aqui nessa loja, atrás, de caracterização, para ficar linda e maravilhosa. Eu gosto muito do mês de junho, viu, Adriane Diniz? Por causa dessas festas, festa junina, boi-bumbá. Teu aniversário. Meu aniversário.
Vamos trazer agora informações do trânsito. A gente tem imagens aéreas do centro comercial. Aí é o cruzamento da Leonardo Malché com a Epaminondas. E o trânsito é tranquilo, né? 6 horas e 45 minutos. O negócio deve se complicar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho é que o trânsito vai ficar um pouco mais carregado, né? Por volta das 7 horas. E eu imagino, Adriane Diniz, apesar de hoje ser quarta-feira, que hoje o negócio vai ser bem complicado no centro, porque é véspera de feriado. Então, todo mundo quer resolver, né, adiantar as coisas, até porque tem gente que vai enforcar a sexta-feira e já vai emendar com o fim de semana. Tá aí, olha, imagens que são feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, ele que está operando o nosso drone. Tranquilo, muito tranquilo no centro da cidade nesse exato momento, mas eu acredito que outras áreas da cidade, a Zona Norte, muita gente está saindo de casa quarta-feira, véspera de feriado, as pessoas vão tentar agilizar o máximo que puderem das coisas e muita gente vai procurar serviço bancário hoje, né, amanhã. Do dia 15 normalmente tem pagamentos ou dívidas programadas, então muita gente antecipa ou vai deixar para o dia 16, mas como quer imprensar ou pode gastar o dinheiro logo no fim de semana, é bom adiantar logo Tem a famosa quinzena, né? É melhor aproveitar essa quinzena que está logo suas dívidas para não se embolar depois. E depois do intervalo comercial a gente tem uma dica para um microempreendedor. É uma dica sobre financiamento, né? Sobre empréstimo com juros mais em conta. E a SMTU começou a fazer fiscalização nos carros que trabalham com o sistema Uber. E alguns carros, inclusive, foram recolhidos lá no aeroporto. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.